Vamos agradecer a Deus? Vamos fazer uma oração, né? Para que Deus nos dê sabedoria. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui. Queremos falar hoje sobre um assunto muito importante, mas também muito polêmico. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê graça, que a bênção do Senhor nos acompanhe. E queremos, ó Deus, nesta tarde, que cada casa, cada lar seja abençoado e que possamos, ó Deus, ter aqui a bênção do Senhor sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, sobre a nossa família, a proteção do Senhor. Que o Senhor, assim como o Senhor fez lá no Egito, o Senhor pediu para que aquele povo pudesse passar a marca do sangue nos umbrais da porta, para que aquela praga da matança, de morte, não entrasse na casa dos filhos de Deus. Seja assim também na nossa casa, Senhor. Protege cada casa, protege cada lar, nos abençoa e nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Vamos lá compartilhar? Vamos lá? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Isso. Vamos aqui trabalhar um pouquinho. Vamos lá. Vamos começar aqui com um versículo em Gênesis, que nós já falamos aqui, a maldição de Cã, de um dos filhos de Noé. Vamos começar por esta passagem bíblica, tá bom? Então vamos lá e depois a gente vai desvendando todas as outras. Gênesis, capítulo 9 de Gênesis, tá bom? Gênesis, capítulo 9. Vamos lá. Hoje nós tivemos uma notícia aí, né, da reabertura das igrejas, e a gente vai esperar para que tudo esteja no controle, se isso realmente for vingar, né? E o mais rápido possível que a gente possa estar com saúde, a gente possa receber bem as pessoas na casa do Senhor de maneira segura, de maneira que não prejudique ninguém. Então a gente vai estar logo aí informando a você que dia nós vamos ter nosso culto, quando nós vamos estar liberados para realizar o culto. Mas eu estou gostando dessa ferramenta, né? Essa ferramenta foi uma ferramenta importante porque a gente tem dificuldade de tempo. Tem pessoas que estão acompanhando. Ô, pastor João Batista, que bênção ter você aqui juntamente com a gente. Um forte abraço a você, viu? Te amo em Jesus, que Deus te abençoe muito, né? O ministério de vocês. Tenho muito carinho por vocês, viu? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, né? Eu cresci juntamente vendo, né, vocês trabalhando, vocês produzindo, vocês fazendo a obra do Senhor. Então, um forte abraço a vocês, viu? Um forte abraço à pastora Ana Maria, ao Marcão, né? É um privilégio muito grande. Então, queridos, nós vamos aqui tratar de um assunto importante e, como eu estava dizendo, né, a volta dos cultos e que Deus possa nos dar a bênção, protegendo. Então, eu peço para que você se previna, coloque sua máscara, continue fazendo aquilo que você já tem feito, né? E logo, logo vamos passar tudo isso. Mas essa ferramenta da gente fazer os cultos, a gente transmitir os estudos, a maior dificuldade das pessoas é a falta de tempo, né? Então tem pessoas que estão assistindo no nosso canal do YouTube, nós abrimos um canal no YouTube, você pode assistir, você pode acessar as aulas passadas, você pode ver, né? Então aqui, essa ferramenta é maravilhosa, amém? E assim nós vamos continuar ainda transmitindo os nossos cultos também. Então, se você só perde se você quiser. Agora, se você falar assim, ai pastor, eu não assisti, que eu não estava à tarde, você pode assistir à noite, você pode entrar no YouTube, ver todas as nossas aulas, acompanhar aquilo que a gente já vem falando. Então, querido, dá tempo de você fazer. Vamos correr? Vamos trabalhar? Gênesis capítulo 9, versículo 25 e 26, tá? 9, 25 e 26. Diz assim, ó. Maldito seja... 25. Minha Bíblia está aí. E disse, maldito seja Canaã, escravo de escravos, será para seus irmãos. Disse ainda, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo.
Quem disse esta palavra tão dura, tão forte? Noé. Noé, ele tinha 3 filhos. Cã, Sem e Jafé. Tá? 3 filhos. Quando Noé desceu da arca, pense num camarada que estava ali. Você já imaginou quanto tempo eles ficaram naquela arca, sem descer em terra, né? Então, quando Noé desceu, a primeira coisa que ele fez, ele já pegou e já começou a semear, já produziu ali uma vinha de uvas, e quando deu uvas, ele já fez um vinho, e ele bebeu muito, e ele ficou embriagado, ele entrou dentro da tenda, e ele tirou ali a sua roupa e ficou nu. A Bíblia fala que Canaã, ele viu o pai na tenda nu e saiu espalhando para os irmãos, tirando sarro, zombando, né, falando. E naquele momento, os irmãos, vendo Canaã falando mal do pai, eles falaram assim, foram lá e falaram, não, né, vamos cobrir o nosso pai. Pegaram um lençol, né, e eles foram de costa. Então pegaram um lençol aqui, né, Sem pegou um lençol aqui, Jafé do outro lado, e foram de costa, até colocar o lençol sobre o pai. No dia seguinte, quando o pai levantou, Sem e Jafé foram lá e falaram para o pai, olha, aconteceu isso com o senhor estava nu aqui. E Canaã saiu espalhando, riu e tal, contaram para o pai, e o pai ficou furioso, porque era uma questão assim era questão de respeito. Então Noé, o que Noé fez? Noé foi lá e amaldiçoou Canaã. Tanto que as pessoas, até os dias de hoje, talvez você tenha ouviu aí Marcos Feliciano, né, falando sobre a maldição de Cã. E naquele momento, a Bíblia fala que Marcos Feliciano começa a falar que os escravos dos dias de hoje, o negro é porque tem, né, a maldição de Cã. E até os religiosos naquela época, né, aqui no Brasil, do Brasil Império, usavam essa situação da maldição de Noé sobre a vida do seu filho, porque Canaã foi e habitou ali para o território africano. Então dizem, né, os religiosos da época estavam dizendo, para ter aquela base para poder escravizar os negros, dizendo assim, a gente pode escravizar porque já foi amaldiçoado, eles são um povo amaldiçoado. Então, queridos, nada a ver. Sabe por quê? Porque eu coloquei esse nome aqui, Raabe, aqui embaixo. Raabe, esta mulher aqui que eu coloquei o nome dela, Raabe. Você vai ver Raabe lá em Jericó. Todo mundo aqui já ouviu falar que Israel derrubou as muralhas de Jericó. Você já ouviu falar que as muralhas de Jericó caíram, ruíram, porque o povo de Israel rodeou 7 vezes? Por quê? Eu citei o nome de Raabe, porque Raabe era descendente de Canaã. Ela vinha da mesma família aqui, né? Veio passando, mas ela saiu da descendência de Canaã, o filho amaldiçoado. Então, quem utiliza essa situação, esta maldição para dizer que o negro é maldito porque lá atrás Noé amaldiçoou, é mentira, não acredite nisso. Isso aqui é como está hoje, né? Hoje em dia está muito assim, né? Fake news bíblico, né? Então, queridos, as pessoas utilizam, não, porque o africano sofre por isso, porque ele recebeu a maldição. Então nós vamos falar um pouquinho que a maldição, ela se aloja onde tem uma brecha, a maldição ela pega em quem abre o coração para receber. Quem muitas vezes não está cheio do poder de Deus, da graça do Senhor, essa maldição pode pegar, ela pode entrar na vida da pessoa, ela pode penetrar. Por quê? A maldição, ela vai encontrar um lugar onde tem um espaço para ela agir. Então, meu querido, se a maldição aqui que nós lemos em Gênesis capítulo 9 sobre a vida de Canaã era tão forte, por que Raabe não estava sobre esse jugo? Porque a Bíblia fala que Raabe estava ali e quando ela viu que os espias entraram para espiar Jericó, ela poderia falar assim, ela poderia pensar, eu venho de uma linhagem de maldição, porque eu venho de uma família que foi amaldiçoada. Quem sou eu para ser abençoada? Quem sou eu para estar
receber a bênção. E Raabe era uma prostituta. Ela então encobertou, né? O que aconteceu? Os espias foram para espiar a terra para ver como é que era ali Jericó, para levar para Josué. E ali ela protegeu, porque as pessoas ali, os príncipes de Jericó ficaram sabendo que havia ali 2 espias do povo de Israel espiando a terra e já foram procurando de casa em casa e chegaram na casa de Raabe. Raabe protegeu, escondeu os espias. Disse assim, não, eles estiveram aqui, mas já foram embora. Então os soldados vão pelo caminho e Raabe estava colocando ali a sua família em risco, estava colocando o seu pescoço em risco, mas ela chegou para os espias e disse assim, se eu proteger vocês, vocês vão me proteger a minha casa, a minha família. E naquele momento os espias fazem uma aliança com ela, dizendo, nós vamos proteger você. Então, queridos, naquele momento eu digo que a maldição, ela é uma questão que eu posso dizer assim, é uma questão de escolha. Você pode escolher viver uma vida maldita, como você pode escolher viver uma vida liberta, abençoada pelo poder e pela graça do Senhor. Ah, pastor, lá na minha casa todo mundo tem lá, parece que a minha família vive debaixo de maldição. A tua família pode ser que ela vive ainda ou viveu embaixo de maldição. Não significa que vai continuar na tua vida, mas se você aceitar aquilo ali, vai continuar acontecendo na tua vida. Então, o que você tem que fazer? Eu vou quebrar esta maldição no nome de Jesus. Raabe, naquele momento, diz assim, chega, eu estou vivendo aqui nessa terra, mas vem vindo um povo que tem um Deus poderoso, e ela acreditou no Deus Israel, e ela sabia que Jericó seria destruída, e ela naquele momento aceitou o Deus de Jericó. E quando ela aceitou o Deus de Israel, quando ela aceitou o Deus de Israel, aceitou o Deus daquele povo, fez uma aliança com aqueles espias, a vida de Raabe foi mudada. Todos os moradores de Jericó foram destruídos, mas a família de Raabe foi salva. Então, meu querido, se você entregar a tua vida para Jesus, se você começar a trazer coisas abençoadas para a tua casa, para a tua vida, para o teu coração, por isso que esses estudos são importantes, porque você está aprendendo do Senhor, você está aprendendo da palavra, você está aprendendo daquilo que Deus tem para a tua vida, para a tua casa, sendo discipulado. Então isso é muito importante para o teu crescimento, para a tua vida e para que você entenda e aprenda a se defender. Terça-feira nós falamos sobre oração, nós falamos sobre você ter um tempo de leitura bíblica. Se você não assistiu o vídeo de terça-feira, vai lá, acesse o YouTube, SEB Brasilândia, entra lá e você vai ver que nós falamos sobre práticas de você você realizar um devocional, como orar, como jejuar, como interpretar a Bíblia, por onde ler a palavra do Senhor, para que haja crescimento na tua vida. Então, aonde superabundou o pecado, onde habitava o pecado, superabundou a graça de Jesus. Então, meu querido, você tem que tirar toda a maldição da tua vida, você tem que tirar todo o mal da tua vida. A gente tem que aprender a repreender na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Então, queridos, uma coisa, vamos começar aqui pelo primeiro tópico, tá? Maldição hereditária. O que quer dizer a palavra hereditária? Significa que vem vindo de geração em geração e vem passando do tataravô para o avô, do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto. Se você aceitar essa maldição, ela vai te acompanhar. Então, na verdade, estava lendo aqui antes da gente começar, estava lendo um artigo e ele estava comentando sobre, até eu devia ter anotado o nome do autor do livro, né? Que a pessoa comentava sobre um artigo num livro que a pessoa escreveu. E no livro, essa pessoa, ela utiliza esta palavra maldição, efeito, né? Porque a pessoa estava defendendo que tem pessoas que acreditam que elas nasceram para dar tudo errado. Ah, minha vida não tem jeito, eu não tenho jeito eu nunca vou ser feliz na minha vida, nunca vou ser feliz aonde eu moro, nada vai dar certo para mim. Por quê?
Ela vive sobre um efeito da palavra enviada no consciente da própria pessoa. Então, tem pessoas que vivem o efeito da palavra enviada no consciente da própria pessoa. Ela acredita tanto que ela é uma pessoa amaldiçoada, que ela começa a viver aquela maldição na vida dela, né? Roseli, seja bem-vinda. Rubens, seja bem-vindo. Amém? As pessoas estão entrando aqui. Se eu deixar de falar alguém, Reinaldão está aqui. Sejam muito bem-vindos, tá? Então, queridos, a gente começa a perceber que Noé lançou uma palavra maldita, e tanto que Canaã foi amaldiçoado, ele amaldiçoou o filho. Então toma cuidado quando você vai falar para o seu filho, quando você está nervoso com alguma coisa, é automático, o diabo ele utiliza o poder da palavra. Guarda isso, o poder da palavra. Há poder na palavra, irmãos. Quando nós falamos, em Tiago fala que uma das piores coisas de se dominar é a língua do homem. Porque o homem, a língua do homem, ele fala assim, Tiago fala assim, que a língua do homem é feroz. A língua do homem, ela destrói como levanta. Por exemplo, vou aqui usar um exemplo, o poder da palavra. A esposa chega para o marido, fala assim, ela vê que o marido está com dificuldade, nesses dias aqui que o marido, né, o desemprego está lá, está grande, e embora, né, todo mundo está um pouquinho preocupado, todo mundo está nesse clima de tensão, preocupado, puxa, será que eu vou conseguir pagar as contas? E o marido às vezes está ali pensando, puxa, será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que vai dar certo? Aí a esposa chega e tem mulher que não tem sabedoria para falar, ela vai falando em qualquer momento, qualquer hora, o que vem na cabeça, então a gente tem que tomar cuidado. Tem homem também que é assim, que ele vai falando o que está na cabeça, não, eu sou assim, eu tenho que falar, eu tenho que comentar, eu falo assim, eu sou, tem pessoas que falam assim, eu sou claro, eu me expresso assim, porque meu avô era assim, meu tio era assim, eu vou falar assim. E às vezes ele acaba ofendendo as pessoas de uma maneira, lançando uma palavra maligna. Então a mulher vai lá e fala assim, você é um vagabundo, olha as coisas acontecendo, tá vendo? Você é igual ao teu pai só bebia, teu pai só fazia isso, o seu fim vai ser igual ao seu pai, eu já tô cansado de você, você é um inútil, você não serve para nada, você é isso e aquilo. O que acontece? Aquilo ali se transforma em uma maldição. Se Canaã, quando recebeu aquela maldição, ele voltasse para o pai e falasse assim, pai, me perdoe pelo que eu fiz, quebra isso na minha vida, ore por mim, me abençoe. Olha a importância. Hoje a gente vive dias, irmãos, que as pessoas... Lembra antigamente? Vamos voltar lá para 1962, né? Quem não me conhece sabe que quando eu falo 1962, eu estou falando, me referindo a coisas passadas, a coisa antiga, né? Eu quero dizer a você aí que tem a minha idade aí de 20 anos, né? 20 anos de caminhada, que você já tem aí, as pessoas que têm mais ou menos a minha idade aí, você vai lembrar que a gente tinha padrinho, né? A gente era batizado na igreja católica, a gente tinha os padrinhos. E hoje na igreja evangélica a gente tem feito isso, né? Trazendo os padrinhos de volta, né? Quando a gente vai apresentar uma criança, quando a gente vai batizar alguém já adulto, né? A gente leva sempre um padrinho, pede para a pessoa escolher um padrinho. Por quê? Porque é importante. O padrinho, na verdade, as pessoas antigamente, a gente escolhia o padrinho, vou escolher um padrinho bem rico para o meu filho para dar presente, né? As pessoas pensavam assim. Mas o padrinho, a palavra padrinho, ela vem do sentido de, na falta do pai e da mãe, é o padrinho e a madrinha que vai cuidar do filho. E vai ali ver se o filho está indo na igreja, ver se ele está no caminho do Senhor, está fazendo a coisa certa. E era muito importante quando a gente era criança, eu lembro do meu padrinho, eu lembro da minha madrinha, que a gente fechava a mão assim, e a gente ia lá e falava assim, benção padrinho. E ele falava, Deus te abençoe, meu filho. A gente ia para, benção madrinha, Deus te abençoe. Depois ele pegava, dava um presente, dava um dinheiro, levava no bar para a gente escolher um doce, tomar um refrigerante. Era tão gostoso essa fase, né?
E há uns tempos atrás, quando a gente ia dormir, a gente falava assim, benção mãe, né? Eu quando era criança, eu não entendia por que tinha que dizer aquela palavra benção, né? Benção, né? Mas na verdade, você estava falando assim, benção, né? Eu estou pedindo a benção, me abençoe minha mãe, me abençoe meu pai. A Bíblia fala que Jacó estava num momento muito difícil, Jacó. E Jacó, ele chegou a um ponto que ele preparou uma pedra e falou assim, olha, eu vou dormir aqui porque a única coisa que Jacó tinha uma pedra para dormir, para colocar a cabeça. Ele estava vivendo uma vida de luta, ele havia enganado o pai, havia enganado o irmão, ele estava com a cabeça totalmente, ele estava ali naquele momento e de repente ele tinha só uma pedra. Porque quando a pessoa atrai problema para ela, ela também está trazendo maldição na vida dela. E a Bíblia fala que Jacó teve um sonho. E no sonho, a Bíblia fala que os anjos subiam e desciam. E aí Jacó, quando levanta, fala assim, epa, Deus esteve nesse lugar. Deus está trazendo a bênção na minha vida. Então ele começa a mudar a sua trajetória naquele momento. Ele começa a mudar o seu conceito dentro dele. Ele tinha enganado o pai, ele tinha sido amaldiçoado pelo irmão, o irmão estava querendo matar ele, a mãe morreu, ele não conseguiu voltar para casa porque estava fugindo. Mas a partir daquele momento, Jacó tomou uma decisão de mudar a sua história, de mudar a vida. Então ele falou, Deus, se o Senhor me abençoar nesta caminhada, se o Senhor cuidar de mim, se o Senhor me livrar, eu vou trazer uma oferta, eu vou trazer aqui nesse altar, eu vou vir aqui agradecer. Mas eu quero dizer uma coisa, ele pediu o quê? A bênção de Deus sobre a sua caminhada e sobre a sua vida. E nós, quando nós éramos crianças, a gente ia pedir a bênção para os nossos pais. A gente pedia para ir dormir, bênção. E hoje, o que acontece? Hoje cada filho está no seu quarto, no seu canto. Se perdeu isso aí. Mas isso aí é do passado, coisa do passado. Olha a importância que o inimigo está tirando isso de nós. Ele não está permitindo que o pai abençoe, porque às vezes o pai só vai cobrar do filho e às vezes acaba falando, filho, seu ignorante, seu burro, você não serve para nada, você só serve para dar filhos, né? Aquela filha que às vezes ela acabou engravidando e de repente é mãe solteira, em vez do pai e a mãe acolher e falar assim, filha, aconteceu, vamos lá, vamos se levantar, não. A mãe continua amaldiçoando, tá vendo? Você é burra, você é ignorante, só serve para gerar filhos. Agora quero ver, eu não vou cuidar de ninguém, eu não vou ajudar. E a gente acaba o quê? Amaldiçoando. Então, cuidado, o efeito da palavra enviada, né? O efeito da palavra enviada no consciente da pessoa. Significa que quando aquela palavra chega no nosso consciente, se a gente criar raiz nessa palavra, todo o nosso corpo vai ser amaldiçoado. Entendeu? Então você pega para o teu filho e fala assim, porque eu acho assim, você que está aqui nos assistindo, e quem nós confiamos mais? Né? Quem é a nossa coluna, nosso pai e nossa mãe? Se a nossa mãe fala que nós não vamos dar nada, se o marido fala para a esposa que ela não é nada, que ela não é ninguém, se nós falamos para o nosso filho que ele não vai brotar nada, que nada vai dar certo na vida dele, o que vai acontecer com ele? Ele vai carregar aquilo no seu consciente. Automaticamente, lá na frente, ele vai ter problema. Você lembra que hoje tem muitas... A gente vê assim muitas crianças tendo problema. Por quê? Ele foi criado no meio de mulheres, ele foi criado brincando com boneca. Às vezes ele foi estrupado, né? Quando era criança, ele guardou aquilo ali, ficou guardado. Aí a pessoa, ele escolhe, né? Acaba trazendo para ele que ele é um homossexual. Ele traz isso para ele, não, eu não sou homem, eu vou escolher uma outra, né? Como que eu posso dizer assim? Eu vou escolher um outro gênero. Eu sou homem no corpo de homem, mas eu sou mulher. Ele começa a acreditar no seu consciente que aquilo ali é na vida dele, porque ele passou por traumas, passou por dificuldade. O pai dele falou, você é mulherzinha, você brinca com boneca, você é isso, foi maltratado. A maioria dos casos é assim, a maioria dos casos. Então, queridos, olha o poder
das palavras que entram no nosso consciente, daquilo que vem na nossa vida. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Cuidado com aquilo que nós amaldiçoamos, irmãos. Eu tenho tanto medo de quando a gente amaldiçoa alguém, quando a gente está irritado, a gente fala, tomara que aquele lá aconteça isso, isso, isso. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu me policio. Às vezes, quando eu libero alguma palavra ruim, no momento de raiva, depois eu falo, Senhor, eu quero quebrar esta palavra. Amém, meu querido? Aprenda isso. Quando você liberar uma palavra ruim na vida de alguém, você vai lá, peça perdão para Deus e fala assim, no mundo espiritual, eu estou desfazendo esta palavra de maldição na minha vida. Quebra isso. Vamos caminhar, né? Nossa, como a hora passa, né? Vamos caminhar. Maldição hereditária. Você já viu que maldição hereditária, ela também a gente pode tratar que o avô bebia, pense bem, o avô bebia, o pai bebeu, o filho está bebendo e o neto também está começando agora a beber. Então a maldição ela vai acompanhando, se não houver uma quebra de maldição, ela vai acompanhar a família. Você pode ver, vamos tirar aqui alguns exemplos. Por exemplo, ó, a avó casou grávida e às vezes nem casou, só amigou. A mãe casou também grávida e está amigada. Aí a filha, o que vai acontecer? A filha também vai amigar, vai ficar uma gravidez inesperada. Veja, repare bem isso. Acontece muito nas famílias, parece que é uma sequência, vai acontecendo. Ah, porque meu avô bebia tanto, agora o filho está bebendo. Então a gente tem que tomar cuidado que as maldições de família acompanham. Veja que tudo que Noé lançou na vida de Canaã era para continuar em Raabe. E Raabe, ela determinou que naquele momento a casa dela, a vida dela ia ser transformada. Tanto que Raabe é citada lá no Novo Testamento como ela está na família da genealogia de Jesus. Foi de Raabe que foi saindo o Filho de Deus, que foi Jesus. Veja bem que se Acã foi maldito, se a gente fala que os escravos são malditos, ele passou por Raabe. E lá na frente, Raabe é lembrada como, né, um ancestral de Jesus. Então significa, irmão, se você aí às vezes critica e fala, pode vir alguma coisa boa, né? Olha, Jesus saiu aqui de uma prostituta. Lá atrás, a família, mas Raabe mudou a sua história. Raabe quebrou a maldição. Então, meu querido, Deus, ele quer mudar também, quer quebrar a maldição na tua casa, na tua vida, na vida do teu filho. Meu querido, se você está aceitando isso na tua vida, no seu consciente, que você é um perdedor, que você é um derrotado, que nada vai dar certo na tua vida, comece a quebrar isso hoje. Começa a falar, não aceito essa maldição na minha vida, eu vou quebrar. Meu filho não vai viver aquilo que eu vivi. Meu filho vai viver uma bênção. Meu filho vai viver os milagres do Senhor. E a gente vê pessoas amarradas, que o pai amarrou, que o pai não deixa a filha namorar, amaldiçoa a filha, você nunca vai casar, você nunca vai dar certo com homem nenhum, você nunca vai produzir nada, você é isso, você é aquilo. Eu vou contar uma história para vocês que eu vi acontecer quando eu estava fazendo, como é que eu posso dizer? Teologia, né, para aprender a pregar a palavra. Estava fazendo teologia na classe e chegou uma das nossas amigas, né, de sala de aula. Estou limpando o olho aqui. Uma das nossas amigas da sala de aula, ela veio e pediu oração para nós, né? A gente na sala de aula, gente, queria pedir uma oração, eu tô com muita dor aqui, né? Na região da minha barriga, peço oração para vocês, que vocês orem por mim, que eu vou fazer um exame, né? E ela ali chorou, ficou bem assim, com muita dor, acabou chorando, a gente orou por ela, viu que ela estava bem nervosa, e a gente fez aquela oração. Depois, lá na frente, a gente veio entender uma coisa muito importante que a gente não estava entendendo naquele momento. Por quê? Agora eu vou contar, né, o que aconteceu. Vivia ela e a mãe. E aí, a mãe sempre dizia assim, filha, né? Você vê que o casamento não deu certo para mim.
a gente só vive eu e você, seu pai abandonou você, homem nenhum presta. E tudo que ela ia fazer, a mãe falava, tá vendo, você não sabe nem lavar uma louça direito, você não sabe nem fazer uma comida direito. E a moça já tinha os seus, pode dizer aí, vamos dizer aí, seus 25, 28 anos, né? Quase 30 anos aí. Ela acho que tinha uns 30 anos. E a mãe sempre amaldiçoava ela. Depois ela veio contar que a mãe sempre amaldiçoou ela, que nada dava certo. O que aconteceu? Gerou um cisto dentro do ovário dela. E aquela dor não era uma dor comum, era uma dor no útero. Depois ela veio, numa outra ocasião, ela veio e falou assim, gente, eu fui fazer o exame e aquela dor era no útero, né? E eu tenho um cisto no útero. E o médico falou que talvez eu nunca... Se esse cisto crescer, vai ter que ser tirado o útero, eu nunca vou ser mãe. Eu não vou poder abraçar um filho. Ela chorou muito. E o professor, né, ele falou, não, nós vamos repreender essa maldição, nós vamos quebrar essa maldição. E começou a orar por ela, e toda a classe orando, repreendendo, determinando. E o professor falava, está repreendida esta palavra na tua vida, está repreendido isso na tua vida, estamos quebrando. E para a honra e glória do Senhor, naquela semana, ela foi urinar e saiu uma bolinha, que era o cisto. Fez o exame, daí o médico fez um ultrassom, falou, nossa, não sei o que aconteceu, como ele saiu de lá, não é assim, isso não acontece, isso não é normal. E ela fez a questão de pegar um potinho de maionese e colheu aquele cisto que saiu na urina, olha só, irmãos, e levou na sala dela para mostrar para nós. Sabe o que significa isso, irmãos? Quebra de maldição. Ela estava recebendo tudo da mãe. Então, queridos, olha a importância de você abençoar as pessoas, a importância de você liberar uma palavra boa, de você abençoar. A Bíblia fala que no momento difícil na vida de Jó estava vivendo um momento difícil. Quando ele começou a orar por aqueles amigos que não eram tão amigos assim, porque os amigos de Jó queriam que ele realmente, né, amaldiçoasse o Senhor, que ele realmente falasse alguma blasfêmia. E ele começou a orar para que Deus tivesse misericórdia daquilo dos seus amigos, abençoando os seus amigos. E a Bíblia fala, quando Jó começa a orar pelos seus amigos, Deus muda o seu cativeiro. Então, meu querido, tenha a palavra de bênção, tenha a palavra de vitória, abençoe onde você trabalha, abençoe os seus amigos, abençoe a sua igreja, abençoe o seu pastor, ore pelo seu pastor e fala assim, Deus abençoe meu pastor é mala, mas abençoa ele, cuida dele. Oh, queridos, abençoa o teu marido, abençoa a tua casa. Por isso que quando a gente vai comer, né, você não sabe, você pegou o prato de refeição, você não sabe se aquele restaurante, o cara, ele fez algum tipo de macumba, se ele consagrou aos espíritos malignos aquela comida. Você não sabe que a cozinheira, a hora que estava fazendo a comida assim, ó, ela ofereceu algum santo, algum guia, algum espírito maligno. Queridos, eu não estou falando mal aqui da religião. Eu estou falando mal porque as pessoas, elas acabam adorando demônios que se intitulam por santos. E lá na macumba, o que acontece? Na macumba pesada, o que acontece? Eles pegam ali e eles começam ali a consagrar tudo aquilo para aquele santo, mas na verdade aquele santo por trás dele é um demônio, é um espírito maligno. Eles usam muitas vezes a macumba pesada para lançar um feitiço na vida de alguém. Eu já vi pessoas ir lá, vai lá, paga um trabalho, mata uma galinha, toma o sangue, né? Aquelas coisas ruins, para fazer coisas ruins na vida da pessoa. Então, querido, quando a gente fala de coisas ruins, o que a pessoa ela está tomando uma decisão na vida dela. Lembre bem, Deus chama Adão e Eva e fala assim, olha, vocês podem comer de todas as árvores aqui, menos da árvore do conhecimento. Porque quando vocês comerem da árvore do conhecimento, vocês certamente morrerão. O que Deus estava falando? Vocês podem escolher de tudo que tem aqui. Mas o dia que vocês escolherem desta árvore, a maldição vai entrar na vida de vocês. Vocês vão ser penalizados. Então, naquele momento, o Senhor estava colocando duas escolhas. Então, o Senhor sempre vai colocar as escolhas. E tem pessoas que eles escolhem o caminho ruim. Ele está trazendo coisa, ele está achando que ele vai lançar uma coisa ruim na vida da pessoa, mas ele está trazendo coisas ruins para a vida dele. E tem pessoas que elas são transportadores de coisas ruins. Você já ouviu pessoas falarem
Assim que tem gente que, em um determinado lugar que você entra, determinada casa que você entra, você sente arrepio de entrar na casa, porque a pessoa amaldiçoa tanto dentro da casa dela, fala tanta maldição dentro da casa dela, que quando você entra na casa, você sente aquele peso, ela consegue. Nós, irmãos, eu vou dizer, nós, homem e mulher, o nosso corpo, ele atrai energia negativa. É por isso, queridos, que eu vou dizer uma coisa, né? O cachorro, o animal, né? Ele não tem cérebro, ele tem instinto. Então, o que acontece? Ele sabe quem gosta dele, ele sabe quem gosta de cachorro. Você já viu que quando você está com medo, o cachorro começa a latir porque você exala medo? Você sabia que medo tem cheiro? Você exala aquela energia, o cheiro do medo, então o cachorro começa a latir. O cachorro começa a ficar ali porque ele começa a sentir aquele cheiro, aquela energia negativa. E tem gente que anda carregado de uma energia negativa, tem gente que ele só pensa, ele só maquina coisas ruins, ele só maquina para destruir o próximo. Por isso que eu digo para você que tem recém-nascido, que tem bebê, que está grávida, né? Nós temos as irmãs, eu acho que agora só uma grávida que nós temos na igreja. Então toma cuidado com aquele que chega para colocar a mão no seu ventre. Toma cuidado, porque tem pessoas que são malignas. Olha que barriga bonita, né? Lembra passava no Zorra Total, que tinha aquele invejoso, que ele abriu o olho, olha, queria ter uma barriga assim, olha como queria ter isso. E às vezes a pessoa é tão maligna, que ela tá ali, é tão falsa, que ela tá colocando a mão na tua barriga e dizendo assim, por que eu não consigo ser mãe? Por que eu não consigo ser tão bonita como ela? Tem pessoas que, então, queridos, você acredita em olho gordo? Então esse olho gordo significa o quê? Pessoas que têm uma energia negativa que vai passando para dentro da casa da gente. Por isso que a gente, quando o pastor faz campanha na igreja, dá o óleo ungido, vai lá, unge a tua casa, unge a tua vida. Por que é que quando acaba o culto, o pastor unge as nossas mãos, ele faz o sinal da cruz ali, dizendo assim, estou te abençoando, estou te guardando? Por que é que quando a gente termina o culto, o pastor fala assim, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo, que a bênção do Senhor esteja acampada ao redor de cada um. O pastor está dando a bênção sobre as pessoas. O padre, quando ele finaliza a missa, ele abençoa as pessoas. Queridos, olha a importância. Tem gente que sai antes de acabar o culto, tem gente que nem a oração terminou, já está lá, já está andando, sabe? Olha a importância de você receber a bênção do Senhor. Quando não é o pastor Alexandre que está lá e alguém vai encerrar o culto, o que eu faço? Eu levo a minha mão sobre a minha cabeça e falo assim, estou recebendo esta bênção, estou recebendo a graça do Senhor. Quando a gente realiza um casamento, por que a gente faz os noivos se ajoelharem? Para que eles se ajoelhem no altar, para que haja naquele momento ali uma reverência, dizendo, Senhor, nós se ajoelhamos aqui no altar para receber a bênção do Senhor sobre o nosso relacionamento e sobre o casamento. A importância de você casar, irmãos. Quem é amigado aí, leve isso para o teu marido, de você falar, vamos legalizar as coisas, vamos ter a bênção do homem, você ter casamento no papel. Tem gente que só vai se amigando, só vai se ajuntando. Faz legalmente, vai lá, pede para o pastor abençoar, não precisa falar, não consigo fazer festa, eu não tenho dinheiro, não precisa, vai lá, o pastor para o culto, coloca as mãos sobre a tua cabeça, abençoa a tua vida, decreta a bênção do Senhor. A gente precisa da bênção de Deus, irmãos. E aí tem gente falando nos dias de hoje que não precisa ir mais da igreja. Eu não preciso de pastor, tem tudo na minha casa. Eu sou a igreja ambulante. Não, nós precisamos estar na igreja para recebermos a bênção, para a gente abençoar outro irmão, para a gente abençoar outra pessoa. Você é uma bênção onde quer que você seja, onde você esteja. Eu, quando eu entro no carro e vou dirigir, eu falo assim, eu abençoo o meu trabalho hoje, eu peço para o Senhor livrar de todo espírito de morte. Você sabia que tem espírito de morte rodeando?
tem espírito. A Bíblia fala que o diabo ele fica ao nosso derredor. 1 Pedro, que o diabo fica ao nosso redor, tentando nos tragar, tentando destruir. Em João capítulo 10 diz assim, o diabo veio para matar, roubar, destruir, mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância. Então, meu querido, existe olho gordo? Existe. Energia ruim. Quantas vezes, irmãos, a gente ia na igreja, vou contar de uma experiência aqui, mais uma experiência na igreja, é da Paula pequena. Aí Ana Paula, automático, que eles não estão dizendo aqui, eu não vou dizer isso aqui para você, não, quando for, você que, né, não, quando for na igreja eu não vou deixar ninguém pegar no meu bebê, não vou deixar ninguém fazer nada com o meu bebê. Não estou dizendo para você ser lunático, ser alienado, né? Mas eu fazia assim, ó. A Ana Paula ia, daí vai passando de mão em mão, né? As pessoas querem carregar, e carregavam ali, querem ajudar, ajudavam a Rita, né? Aí carregava, um carregava, outro carregava, outro carregava, outro carregava, outro carregava, outro carregava. Quando a Ana Paula chegava, dormia o culto todo. Quando eu chegava em casa, a Ana Paula ficava chorando, chorosa, com dor e tal. E a gente, puxa, dava remedinho de cólica e não passava, dava isso e não passava. Mas o que é isso? Aí tinha uma irmã, uma senhorinha, né? Na igreja, uma senhorinha bem assim, cabecinha branca, irmã Lourdes. E minha mãe falava, leva lá na irmã Lourdes para orar, né? Mais ou menos assim, irmã Gessilda na nossa igreja. Leva lá, ela vai orar. E muitas vezes, hoje ainda, eu vou lá na irmã Gessilda e falo assim, irmã Gessilda, ore pela minha vida, né? Ore pela Ana Paula, ore pela vida da Rita, ore pela igreja. E eu vou lá, peço para ela colocar as mãos sobre a minha cabeça. Irmão, já vou chorar aqui, né? Porque eu acho muito importante a gente receber a bênção de uma pessoa de idade. De uma pessoa de idade nos abençoar, irmãos. Eu acho maravilhoso, porque ela tem a experiência, ela tem a mão da mãe, ela tem a mão da bênção. E eu levava para essa mulher. E chegava lá, ela orava pela Ana Paula, ela pegava a Ana Paula e falava assim, eu quebro toda a maldição. E ela dizia assim, sabe o que aconteceu? Alguém com uma energia ruim, que estava cheio de coisas ruins, pegou a Ana Paula e transmitiu para ela, porque é um inocente. Até cachorro sente, irmãos. Se cachorro sente, se gato sente, né? Você acha que uma criança não sente? Você acha que a gente não sente? Você que recebe qualquer um na tua casa, leva um monte de gente para tua casa, traz todo mundo do trabalho. Não, que meus amigos vai vir aqui, vai vir todo mundo com bebida, vem todo mundo com samba, vem todo mundo com rock, vem todo mundo e começa lá e faz as coisas assim. Não que os ritmos não sejam abençoados, os ritmos, né? A gente toca na igreja samba, a gente toca na igreja rock, mas as pessoas trazem aquelas coisas, aquelas letras das músicas abençoando. Tem pessoas que só escutam coisas ruins, né? Só escuta palavras, músicas e palavrões, escuta o dia inteiro aquelas músicas ali trazendo má influência para a tua vida. Você, né, tem emprego que é o dia inteiro o rádio ligado, só aquela situação, só aquela palavra ruim, a pessoa vem carregada. A pessoa entra dentro da casa carregada, cheio de espírito maligno, cheio de palavras, cheio de coisas ruins. O que ela vai trazer para casa? Você traz pessoas que você nem conhece para dentro da tua casa. Você traz pessoas que muitas vezes vêm com olho gordo para tua casa, energia ruim. E aí, irmãos, nós precisamos o quê? Ela consagrava e a Ana Paula não melhorava? Então a gente tem que orar pela nossa casa, pedir o óleo para o pastor, falar, pastor, eu vou orar pela minha casa. Você, quando recebe a unção na tua casa, chegue lá na tua casa e toque, Senhor, eu abençoo a minha casa, abençoo a minha vida, minha família, abençoo o teu carro. Abençoa onde o teu marido dorme, né? Queridos, faça isso. Você vai ver como vai melhorar o teu filho. Pastor Luizinho, seja bem-vindo, como o teu filho será abençoado. Amém? E aí, irmãos, vem aqui uma situação que as pessoas falam assim, pastor, eu não acredito em macumba. Ah, irmãos, eu acredito em macumba, desde que ela tenha autoridade sobre a minha vida, tá? Se você permitir, a macumba vai ter autoridade na tua vida. Como eu posso permitir, pastor? Quando eu escolho não seguir a Deus. Eu estou vazio. Se eu estiver vazio, irmãos, o diabo ele vai tomar conta. Então tem pessoas, irmãos, para ele receber sucesso, para ele ter um restaurante bem sucedido, ele vai lá e pede para tudo aquilo ali, ele consagra tudo aquilo ali. É por isso que quando a gente ora por uma refeição, você vai comer um lanche, agradeça, ore, abençoe. Você comprou um carro, leva para o teu pastor ungir. Você comprou uma casa, leva a chave para o pastor, leva o pastor ungir a tua casa.
Tem casas ali, tem lugares que a gente comprou, ou de repente o carro é velho, é um carro, não velho, né, usado. A pessoa fumou dentro do carro, a pessoa fez tanta coisa dentro do carro, a pessoa falou palavrão dentro do carro. Você sabia, querido, que para cada palavrão há um demônio que trabalha? Há um demônio que é chamado, há um demônio de maldição trabalhando ali na vida. Você sabia que tem famílias que brigam o dia inteiro? É briga, manifestações de demônios ali dentro. Um amaldiçoando o outro, um não gosta do outro, um amaldiçoa ali, um amaldiçoa aqui. Como é que esse ambiente dessa casa vai ser? Aí a pessoa vem e fala, pastor, porque tá difícil a situação, porque eu não consigo, porque eu não consigo progredir, seguir em frente. Pastor, parece que eu estou carregando um jugo na minha vida. Queridos, você vê como que esse assunto é grande? Nós já estamos chegando no final, né? Nós estamos chegando aqui já para quase 1 hora de aula. Então, eu vou deixar você curioso para você pensar aí. Você vai ter hoje, você vai ter sexta, você vai ter sábado, você vai ter domingo, você vai ter segunda. Na terça-feira eu vou voltar aqui, vou deixar, não vou nem apagar, tá bom? Não vou nem apagar. Se você gostou do assunto, eu quero que você na terça-feira não deixe de entrar. Comente com alguém, porque eu vou refazer esta palavra. Eu vou ensinar de novo, porque tem muita gente que está vivendo debaixo de uma maldição, que está vivendo debaixo de um jugo, está no casamento, o negócio não está dando certo, no trabalho não está dando nada certo, você que entra no emprego não consegue parar, você que vai fazer uma coisa não consegue dar certo, parece que você é um alvo. Né? Você anda com um alvo, tudo que cai, se cair um raio, vai atingir você. Tem gente que já anda assim, se cai. Você sabia que tem gente que está falando assim, eu vou pegar o Covid, eu vou morrer dessa doença. Tem gente que está trazendo a maldição, está querendo, porque ele atrai as coisas. Então, meu querido, olha como esse assunto é muito grande esse assunto. Não dá para a gente tratar em 1 hora só de aula. Tem muita coisa para mim contar para vocês. Tem muita história que eu já ouvi, tem muita coisa que eu vou falar. E eu vou dizer uma coisa para você. Você gosta de história? Eu vou contar uma história aqui de assombração. É bom que a gente contasse essas histórias. Eu lembro que quando começou o videocassete, a gente ia assistir filme de terror de dia para não ter medo, né? Então a gente assistia, reunia, lá tem um amigo nosso, coitado do amigo, ele comprou o videocassete e a gente ia assistir todos os filmes, a gente ia lá, 15, 10, né? Coitado da mãe dele, né? E a gente ia lá assistir filme de terror. E a gente assistia porque a gente assistia de dia os filmes de terror pra gente não ter medo, né? Do que assistir de noite. Mas eu vou contar aqui uma história de um nosso irmão aqui, causos de Uber, né? Você já viu que cada Uber tem se o Uber escrever todas as histórias que ele do dia a dia das pessoas, ele escreve um livro, né? Facinho, das histórias que acontecem com o Uber, né? E aqui o meu amigo, se eu não conhecesse ele há tanto tempo, eu ia falar, você é um mentiroso, né? Porque ele contou uma história e às vezes, irmãos, a gente... Você já aconteceu com você isso aqui deixar você instigado para a próxima aula. Já aconteceu de alguém falar assim, Alexandre, aí você vai lá ver, você chega lá no portão, não tem ninguém, batendo palma na porta da tua casa, você vai lá e parece que não tem ninguém, mas caramba, parece que eu ouvi aqui. Você já sonhou com alguém que já morreu? Hein? Você já parece a impressão que a pessoa estava sentada do teu lado? Então vou contar uma história aqui para você, para a gente finalizar a aula, né? É bom para a gente dar uma relaxada, né? Segundo o meu amigo, colocar uma música de terror aqui, segundo o meu amigo de Uber, ele recebeu uma chamada para pegar uma moça na porta do cemitério da Saudade aqui em Sorocaba, chamada Aline. E ele lá buscar a Aline, subiu o Armelino Matarazzo, fez aquela volta lá. E quando ele chegou de noite, isso era por volta de 23 horas. Quando ele chegou na porta do cemitério... deixa eu ler aqui, ó. O pastor Luizinho colocou aqui. Pastor, tem um versículo que diz que quando uma vez o demônio expulso e depois voltando encontra a casa... encontra a casa largada, ele volta com mais 7 juntos. Vou achar, tá aqui, pastor Luizinho, ó. Mateus 12:43.
Eu separei aqui, só que não deu tempo de eu falar. Boa, né? É isso que eu estava comentando, irmãos. Que o espírito maligno, quando a gente começa a trabalhar na casa de uma pessoa, orar, pedir a bênção do Senhor, determinar a bênção do Senhor, né? Eu acho que é esse aqui, Mateus 12, 43. Vamos ler aqui? Aproveitar. Eu já conto a história, nós já vamos terminar a história. É que é importante isso aqui que o pastor Luizinho citou, é importante a gente falar, porque para a gente entender que isso aí é bíblico, irmãos, tá? Nós vivemos em dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. 12:43. Já vou contar a história, você que tem medo. Tire as crianças da sala. 12:43. Olha, quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso. Como não o encontra, diz assim: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 piores do que ele. E entrando, passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá com essa geração perversa. Olha que palavra, irmãos. Mateus 12:43. Sabe o que significa isso? Isso já aconteceu e o pastor Lizinho pode ser testemunha. Quantas vezes a gente vem, trata a pessoa é liberta, a pessoa é abençoada, a pessoa recebe o Senhor, a pessoa desce as águas do batismo. Daí o que acontece? Ela começa a deixar de lado o estudo, ela começa a deixar de lado os cultos, ela começa a deixar de lado de se aperfeiçoar com o Senhor e começa a trazer o quê? Trazer só coisa ruim. É sambão, é bebedeira, é se envolver com quem não deve. E aí a Bíblia fala que o demônio, quando é expulso, a maldição é quebrada. Se a pessoa ela não preenche a sua vida, né, com as coisas de Deus, não preenche a sua vida com as bênçãos do Senhor, o que acontece? O demônio volta e não só sozinho, ele traz mais 7 demônios para trabalhar na vida dela. Significa que o estado dela será pior do que o início. E o pastor Luizinho colocou aqui Lucas 11, 24 e 26. Vou até colocar aqui para a gente ler na próxima aula também, tá? Lucas 11, 24 e 26. Tá aqui registrado. Nós vamos ler na próxima aula, porque esse assunto é muito gostoso, hein, irmão? Esse assunto... Vamos voltar agora para a gente terminar a aula, viu? Vamos voltar para falar lá do assunto, voltando de novo na história. Então, querido, subindo Armelino Matarazzo, ele entrou ali, sentido o cemitério. Quando ele entrou no cemitério, esta moça, o pedido era para pegar a Aline. Quando ele estava chegando, uma moça bem magra passou assim, atravessou da porta do cemitério e passou para o outro lado da calçada. Então ele parou ali, e ali no cemitério da saudade, sempre as pessoas fazem oferenda, entregam algumas coisas ali. E essa moça entrou no carro. E ele falou assim, vai seguir o caminho, esse caminho mesmo? Ela respondeu bem rapidamente, sim. E sentou atrás do motorista. E ele disse que ele foi no trajeto, a moça não comentou mais nada, não falou mais nada, e eles foram naquele trajeto que ela estava ali. E ele notou que tinha um cheiro, mas não era um cheiro de uma pessoa suada, não era um cheiro comum que a gente sente, mas era um cheiro de coisas assim estragadas, coisas que ele não conseguiu decifrar o que era. Pensou ele, bom, acho que ela veio trazer uma oferenda, acho que matou um animal, veio fazer aqui alguma coisa assim, ou ela entrou no cemitério, mas ele falou assim, não sei, era um cheiro muito forte. Então ele abaixou um pouco o vidro e foi respirando o ar que vinha até chegar no endereço determinado. Quando chegou no endereço determinado, ele colocou lá para efetuar o pagamento, deu R$13. A moça pegou, jogou 20 no banco do passageiro e falou assim, muito obrigado. E abriu a porta e saiu. Ele falou assim, vou pegar o troco. Daí ela gritou de lá de fora, não precisa. Aí ele olhando no retrovisor, viu que o vulto dela passou.
E ele foi agradecer porque ela tinha colocado um valor a mais. Quando ele foi agradecer, não tinha mais a moça. Não parece história de coisa? A moça tinha sumido. Mas aí ele falou assim, mas é impossível. Se eu acabei de olhar que ela acabou de passar no meu retrovisor atrás, significa que ela estaria ali, que ela ia abrir um portão, que ela ia fazer um barulho. Mas, pasme, se eu não conhecesse ele há tanto tempo, que eu conheço ele há muito tempo, eu ia falar assim, você é um mentiroso, eu nem vou escutar. Mas ele é um servo do Senhor. E ele falou assim, pastor Alexandre, eu peguei, virei o carro, voltei, parei num posto, nem o dinheiro eu toquei. Porque ele falou, não, nem vou tocar no dinheiro. Pegou, mandou abastecer R$20 e mandou o frentista pegar os R$20 lá do banco. Coitado, não quis a maldição, mas deixou o outro pegar a maldição. Deixou o outro pegar o dinheiro lá maldito. Aí o frentista foi e pegou o dinheiro, R$20. Aí ele pensou, porque quem trabalha com Uber, nós temos todos os registros das nossas viagens. Aí ele falou assim, não pode ser um espírito maligno, não pode ser vulto, que isso? Eu não acredito em vulto, que nós vamos falar semana que vem, na terça-feira. Ele foi lá buscar o registro da viagem, e quando ele abriu o registro da viagem, não constava o nome da pessoa, nem a viagem que ele havia feito. Então, em outras conclusões, vamos tirar outras conclusões. Se a moda pegar, os espíritos malignos começarem a pedir Uber, irmãos, o que vai ter de gente voltando para as igrejas, pedindo bênção, E aí eu falei assim, rapaz, você precisa orar mais. Ele falou que desligou o aplicativo e foi embora para casa dormir. Falei, rapaz, mas que homem de Deus você é. Que servo do Senhor você é, com medo de um espírito maligno? E aí eu quero dizer uma coisa para você, meu querido. Existe ou não existe? O que você acha? Deixo para você pensar, O pastor Luizinho deu ali risada. Eu deixo você pensar. Quantas histórias nossos avós contavam, O avô contava que tinha saci pererê, Tinha... o que mais a gente ouvia falar, Lembra do chupacabra, que tinha lá um animal que a gente ficava morrer de medo, Querido, vou dizer uma coisa. Lembre do texto que nós lemos aqui, que o pastor Luizinho comentou? Mateus capítulo 12. Se o espírito maligno encontrar uma casa vazia, sem Deus, sem leitura, sem palavra, maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Pare para pensar. Se Deus criou o próprio Satanás, os demônios, ele tem poder, toda autoridade, toda honra e toda glória. Então, meu querido, maior é aquele que está em mim. Mas se você não está com ele, você está sem ele. Se você estiver sem ele, automaticamente os espíritos malignos vão ter autoridade para trabalhar na tua vida. Não permita isso. Volta para a igreja, volta a orar, volta a jejuar. Vai assistir os cultos na live de novo, seu bandido. E Deus vai abençoar a tua vida no nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer? E eu vou te abençoar hoje, tá bom? Terça-feira nós vamos continuar esse assunto. Um assunto muito importante. Amém? E aí o pastor Luizinho está mandando aqui, E aos irmãos que oram para valer, só quando o demônio manifesta na igreja. Viu, meu querido? Quer dizer, E os irmãos que oram para valer, só quando o demônio manifesta na igreja. Significa o quê? Olha, entrou uma pessoa mais... Esse aí é o pastor Cícero. Seja bem-vindo, pastor. Esse aí sabe de tudo, hein? Ô, meu querido, no nome de Jesus. Esse aí trabalha, Ele trabalha de uma maneira... Ele sabe o que eu estou falando aqui, Ele já viu manifestações de espíritos malignos. E o que o pastor Luizinho quis dizer? Quando nós oramos, irmãos, o demônio, ele tem que sair aonde quer que ele esteja. A autoridade de Deus está sobre a nossa vida. Por isso que quando a gente ora por um endemoniado, a gente fala assim, sai no nome de Jesus. Então, meu querido, declare isso na tua vida. Vou te abençoar no nome de Jesus. Amém? Amém, Gilene? Gilene está com medo. Vamos orar agora e abençoar a vida dela. Todos eles.
Senhor, meu Deus e meu Pai, estou com as minhas mãos aqui. Nós queremos apresentar a vida do Mateus, um filho de uma amiga da Fernanda, que nós estamos orando, Senhor. Ele está, Deus, internado, e nós pedimos que o Senhor entre com providência na vida dele, pedimos um milagre, oramos pela família da Edma, oramos pela vida do seu Ayrton, pela irmã Augusta, oramos, ó Deus, aqui por todos os irmãos, ó Deus, da nossa igreja. E eu quero abençoar casa por casa. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua família. Maior é aquele que está na tua vida do que aquele que está no mundo. Você que tem tido medo, você que acha que você tem passado por luta, por dificuldade. Eu oro pela vida dos pastores que entraram aqui, os meus amigos, pastor Cícero, pastor Luizinho, pastor João Batista. Eu oro por cada membro. Eu abençoo agora cada vida, cada casa, cada família. Eu declaro a vitória do Senhor em todas as áreas, no nome de Jesus. Todo esse mal na tua casa vai sair, todas essas brigas na tua casa tem que terminar. Eu repreendo toda essa maldição dentro da tua casa, eu repreendo todo este mal no meio da tua família. Caia por terra agora toda a maldição, toda a obra do inferno, toda doença, espírito de enfermidade, sai desta casa, sai desta família, espírito de desemprego, espírito devorador, Senhor, repreende agora todo o devorador. Nós agora, Deus, abençoamos cada vida, cada casa, em cada lar, que os anjos do Senhor acampem ao redor, protegendo, livrando, guardando e abençoando no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, minha querida. Eu te espero terça-feira para a gente continuar essa palavra. Gostou? Convide mais alguém, compartilhe essa palavra, vai ser bênção para a tua vida, viu? Terça-feira que vem, né, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Eu não tenho sorte. Você não tem sorte? Nós vamos falar um pouquinho. Deus te abençoe.